Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Bem, graças a Deus aqui tudo bem. Nós continuamos aprendendo mais um pouquinho da Palavra de Deus e hoje nós vamos estudar sobre a vida de Daniel. A vida de Daniel, eu acredito que é bem conhecido para vocês, mas hoje eu vou falar de um ponto muito importante que eu acho que eu nunca falei desta forma para vocês. Bem, Daniel foi um rapaz que, quando ele tinha por volta de 12 a 16 anos, os estudiosos acreditam que foi a época que a cidade dele foi dominada por Babilônia e que levou todo mundo cativo para Babilônia. Nós já estudamos sobre isso, né? Nós já falamos sobre isso, como que foi que Nabucodonosor veio e invadiu lá a cidade de Daniel, a cidade de Israel, e levou todo mundo cativo. Os hebreus todos foram cativos aos servos de Deus. E Daniel tinha por volta aí de seus 12 aos 16 anos, por aí. E Daniel, ele pertencia a uma família que era uma família abastada. O que seria isso? Uma família que financeiramente era uma família muito boa. Era conhecidos como os nobres. Mas nem por isso ele foi impedido de ir cativo para Babilônia. E com ele foram alguns outros rapazes que nós conhecemos bem de perto, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram também, entre outros, foram várias pessoas que foram levadas para o cativeiro em Babilônia. Porém, chegando lá, Daniel, ele mesmo jovem assim, ele tinha no coração a certeza que ele queria sempre fazer o melhor para servir a Deus. E chegando lá, ele decidiu não se contaminar com as comidas, com as bebidas que o rei mandou que servisse para eles. E Daniel e seus 3 amigos, eles se separaram e eles continuaram servindo a Deus, buscando a Deus e fazendo a vontade de Deus. Porém, isso despertou alguns sentimentos de inveja, sentimentos de raiva em outras pessoas. Daniel foi muito abençoado por Deus e ele então desenvolveu uma inteligência muito grande. Ele foi instruído nas leis daquela cidade, ele foi instruído a linguagem, né, a língua daquele povo, e ele se saía muito bem, ele falava muito bem. E quando Nabucodonosor então ficou sabendo de Daniel, ele começou a interpretar sonhos, e Nabucodonosor achou ele um homem diferente, porque ele fazia tudo o que ele fazia com excelência. O que é fazer com excelência? Ele se dedicava e fazia bem feito. Hoje nós, como servos de Deus, às vezes nós não queremos, ou nós não temos a disponibilidade, a vontade de nos dedicarmos com excelência à obra de Deus. Esse é o ponto diferencial de Daniel. Daniel, ele se dedicou com excelência, com vontade, com o coração. Ele colocava o coração dele em tudo que ele ia fazer. Ele fazia bem feito. E isso Deus abençoava. Isso para Deus era, assim, mais que uma oferta agradável a Deus. E Deus abençoou muito Daniel por isso. E ele prosperou muito, ele foi muito abençoado. E quando veio a derrota de Nabucodonosor, entrou outros reis, Daniel estava ali e ele interpretou outros sonhos. E o rei, depois de Nabucodonosor, então ele decidiu escolher uns homens para ser governadores, e Daniel estava entre esses governadores, e Daniel foi escolhido como o primeiro-ministro. Era isso, a primeira pessoa depois do rei era Daniel. E isso despertou um sentimento de raiva, de inveja em muitas pessoas ali. E eles então queriam começar a falar mal de Daniel. Começou a falar mal, falando coisas que não era verdade. E Daniel, ele se posicionou como um servo de Deus. Ele não deu atenção para as coisas que falavam dele. Hoje nós, quando a gente ouve ficar falando assim, mas fulano tá falando de mim, a gente quer ir lá, quer tirar satisfação, quer brigar. Daniel não. Daniel, ele se posicionou como servo de Deus e ele disse, olha, não importa o que estão falando de mim, eu vou continuar servindo a Deus com excelência. Esse é o recado de Deus para nós hoje. O que é servir a Deus com excelência? É dar o nosso melhor. Todo mundo estava falando de Daniel, todo mundo estava querendo
derrubar ele, porque ele foi escolhido, um homem estrangeiro que veio de um outro país, veio cativeiro de um outro país, foi escolhido para ser o primeiro-ministro. Isso levantou muita inveja de todo mundo, e todas as pessoas, os ministros, os políticos daquela época começou a falar mal de Daniel, mas ele não temeu, ele estava servindo a Deus com excelência. Ele deu o melhor dele para Deus. E mesmo assim, Deus abençoou Daniel, Deus guardou Daniel. Disso, as pessoas falavam mal dele, ele foi jogado na cova dos leões, mas ele estava dando o melhor dele para Deus. E Deus o abençoou por isso, Deus o livrou dos leões. E hoje Deus quer também que nós nos dedicamos como servos de Deus, como excelência. Daniel começou muito jovem, como vocês. Muitos de vocês hoje devem ter 12, 13 anos, foi mais ou menos a idade de Daniel. E você pode dar o seu melhor para Deus, você pode entregar a sua vida e ser um verdadeiro cristão, servindo a Jesus, servindo a Deus com excelência. Essa é a vontade de Deus para nós. Que sejamos como Daniel, servimos a Deus com excelência, buscando a vontade dele para nós. Amém? Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Deus, dá-nos força, dá-nos um coração, segundo o coração de Daniel, para que possamos dar o nosso melhor, servir ao Senhor com excelência, como Daniel nos ensina, Pai. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.